Fala galera, tudo bom? Hoje mais um dia de podcast. Vamos falar sobre um dos meus livros, não diria favoritos, mas um dos mais importantes para serem lidos. Eu realmente recomendo a leitura desse livro. Se chama Conversas Difíceis. Quando a gente escuta muito na mídia, em jornais, até livros, a ideia de inteligência emocional, mas é um termo muito vago, inteligência emocional. O que é inteligência emocional? E esse termo inteligência tem na área de psicologia um significado bem específico, que é QI. Eu acredito em habilidades emocionais. Então, como lidar com sentimentos? Em nenhuma situação, saber lidar com seus sentimentos é mais importante que em conversas difíceis. O que são conversas difíceis? É aquele tipo de conversa que você fica nervoso antes de ter. Então, talvez demitir um funcionário, terminar um relacionamento, você não ter gostado de algo que a pessoa falou, se sentir ofendido, você ter que dar um feedback para a pessoa, falar que ela não está tendo uma performance que você esperou, aquele tipo de conversa que não é confortável, que você sabe que tem potencial de atrito. E você saber lidar com esse tipo de comunicação, de conversa, é uma habilidade essencial que todos devemos desenvolver. Mas a maioria das pessoas, algumas, claro, têm habilidades instintivas, mas a maioria das pessoas nunca teve algum tipo de treinamento formal em como você pode lidar com essas situações. Então esse livro vem nesse sentido, ele é bem conciso e é ótimo. E os autores são professores de Harvard, ensinam essa matéria e eles transmitem os conhecimentos deles nesse livro. Então eles basicamente falam que tem 3 aspectos em toda conversa, que são escondidos. Quase toda conversa difícil, você tem o que as pessoas falam, mas tem muita coisa que não é falada, que é escondida, que é o que aconteceu, os sentimentos envolvidos e o que isso diz sobre a sua identidade. Então a gente vai falar um pouco sobre cada um. Eu ia falar em inglês. Então, o que aconteceu? O principal erro que as pessoas falam quando elas vão ter uma conversa difícil é presumir que elas sabem exatamente o que aconteceu. Elas viram aquela situação, vamos dizer, alguém falou algo que você não gostou, de uma forma desagradável, e você acha que é isso. Toda a situação se resume ao que você viu. O que os autores falam é que, na verdade, é muito mais complexo que isso. Toda situação você tem 2 pessoas totalmente diferentes, com crenças diferentes, que viram aquela situação de maneira oposta. Então, o primeiro passo para você ter uma conversa difícil é, ao invés de você presumir que você sabe exatamente o que aconteceu, é você tentar descobrir o que a outra pessoa viu. A maioria das vezes, as pessoas começam uma conversa difícil já culpando o outro. Por quê? Porque elas viram de uma determinada maneira e já chega na culpa. Então, você entender o que o outro fez de maneira saudável, vamos dizer, de maneira empática, não saudável, empática, é o que você quer fazer nessa primeira etapa. Você quer entender o que de fato aconteceu. Então, tentar entender a perspectiva do outro, evitar a culpa. A maioria das pessoas começam uma conversa já culpando o outro. O problema é que você coloca a outra pessoa na defensiva e a discussão basicamente acabou antes de começar. A intenção da conversa difícil é o aprendizado. É os dois saírem com uma relação fortalecida, se for feita de uma maneira
competente. Mas se você já chega culpando, as pessoas, as conversas acabam tomando uma direção que não é a ideal. Outro problema que as pessoas fazem é presumir que elas já sabem as intenções que a outra pessoa tem. Então, se você se sentiu ofendido, você presume que a outra pessoa tinha a intenção de te ofender. Tem até um ditado famoso que é você não atribuir a maldade o que pode ser atribuído a incompetência, algo assim. Deixa eu ver como que é. É algo assim, tipo, não atribua, tô procurando aqui, não atribua a como que é? A incompetência, um negócio assim. O que pode ser explicado, aqui ó, não atribua maldade o que pode ser explicado pela ignorância ou pela incompetência. Então é isso, tipo, muitas vezes a gente acha que a pessoa tinha más intenções, mas ela simplesmente falou besteira, não tinha nenhuma intenção de te machucar. Quando você parte do pressuposto que a outra pessoa quer te machucar, a conversa começa mal. Outra coisa é você presumir que porque suas intenções foram positivas, vamos supor que a outra pessoa se ofendeu com algo que você falou. Como a outra pessoa se sentiu ofendida e você não tinha nenhuma intenção de machucá-la, você acha que a outra pessoa não tem nenhuma razão para se sentir lesada, machucada. Porque não era a sua intenção, você está sendo mal interpretado. Mas esse a conversa já vai começar errado também. A pessoa teve uma reação por algum motivo. Mesmo que na sua cabeça não seja algo relevante, para essa pessoa que você está conversando, uma pessoa importante, eu presumo, é algo que mexe com ela. Então você começar a conversa já presumindo que a pessoa, pelo fato de você não ter malícia, não ter razão por se sentir ofendido, também é prejudicial a entender a começar a conversa. Então, primeiro passo, resumindo, é você buscar entender o que aconteceu na perspectiva do outro, sem levantar a voz, sem interromper. Tenta entender, tá? Me fala. Eu queria saber por que você falou comigo daquela maneira, o que estava por trás disso. E falar com calma, sem culpar. É difícil. Eu, obviamente, assim como todas as pessoas, tenho muito a melhorar. Mas você tentar entender o lado do outro primeiro. Porque o principal motivo das brigas, eu acredito, é que a outra pessoa não se sente compreendida. A outra pessoa viu aquela situação de maneira diferente de você e você não está demonstrando que está entendendo a pessoa. Outro problema é os sentimentos. Então as pessoas não conseguem ler o sentimento umas das outras. E as pessoas tentam evitar sentimentos na conversa, seja no trabalho ou na família. Mas você transmitir, falar o que aconteceu, o que você está sentindo, é importante para outra pessoa entender de onde você está vindo. Por que você está bravo? Por que você está chateado? Então fala, olha, quando você fala tal coisa, isso me deixa triste, isso me deixa... como pode dizer? Você dar palavras aos sentimentos, não esconder. Fala, olha, quando você fala dessa forma comigo, eu me sinto chateado, eu me sinto incompreendido. Eu sinto que você não se importa com a minha opinião. Porque aí a pessoa pelo menos entende o que você está passando na sua cabeça, que muitas vezes é difícil, ninguém consegue ler a cabeça do outro. Então, falar sobre sentimentos.
e finalmente ele fala sobre identidade. Então toda conversa é uma conversa sobre identidade. Então, por exemplo, quando vem um chefe ou alguém que trabalha com você e faz uma crítica, dependendo de como você encarar aquilo pode ameaçar sua identidade. Será que eu sou um bom empregado? Será que eu sou um bom pai? Será que eu sou um bom amigo? Então, o que eles falam no livro é: não comece uma conversa pensando que é tudo ou nada. Se a pessoa estiver certa, eu sou o foda. Se eu estiver errado, eu sou burro. Não deixa aquilo afetar o seu ego. Entenda que todas as pessoas têm problemas, têm defeitos. Se a outra pessoa, se você estiver certo ou errado, não deixa isso afetar a sua identidade. Reconheça as coisas como elas são. Uma das coisas que mexeu muito comigo foi um cara no UFC que ele metia o pau em todo mundo, falava que ele era o fodão. E aí veio o cara e deu uma joelhada na cara dele em 5 segundos de luta e o cara foi nocauteado. Foi o nocaute mais rápido da história do UFC. Como ele tinha zoado todo mundo, no outro dia tava todo mundo esperando para ele aparecer e tirar sarro da cara dele. Mas a primeira coisa, o lutador chama Ben Askren. E eu vi essa entrevista, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: nossa, que vergonhoso foi isso. Como o cara reconheceu a situação exatamente como ela é, não deixou aquilo mexer com a identidade dela, todos os comentários foram positivos, foram: caramba, tipo, esse cara sabe perder com nobreza, com qualidade. Saber perder é algo que as pessoas admiram. E é interessante que poucas pessoas criticaram. Então, quando você reconhecer que errou e não deixar aquilo afetar sua identidade, por exemplo, eu me orgulho de ser competente com programação. Aí vem uma pessoa e faz uma crítica ao meu código. Se você reconhecer, não, de fato está errado o erro, e não deixar aquilo afetar a visão que você tem de você mesmo, vai ser muito mais saudável para a discussão do que você ficar se defendendo e esconder o que aconteceu. Você pode, esconder que de fato houve um erro só para a sua identidade ser preservada. Então, eu acredito que a maioria das pessoas se identificam muito quando a pessoa fala: olha, realmente você tá certo, eu fui um babaca. Ao invés de você ficar se defendendo. Ah, não, realmente eu vacilei aqui. Não fica criando desculpas. Então, basicamente, resumindo, os autores falam que tem 3 aspectos escondidos que devem ser falados numa conversa difícil. Então, você não começa acusando, não começa levantando a voz ou interrompendo, começa entendendo o lado da outra pessoa. Fale sobre como aquela situação te fez se sentir. Realmente fale o que você sentiu para outra pessoa entender. E tenta entender o que a outra pessoa sentiu. E não deixa aquilo afetar a sua identidade. Se você tente ver onde você teve culpa, mesmo que seja minúsculo, isso vai baixar a guarda da outra pessoa e você vai conseguir ter uma conversa mais produtiva. Então, quais são os principais erros em conversas difíceis, de acordo com os autores? Eles dizem que o principal problema é que a maioria das pessoas começa a conversa das suas próprias perspectivas. Elas já vão com um julgamento do que a outra pessoa fez e a outra pessoa já fica na defensiva. Então, comece a conversa difícil entendendo o lado da outra pessoa. Outro aspecto é escutar. O que significa escutar, de acordo com os autores? Contato visual. Não interromper a outra pessoa, deixa ela terminar o que ela está falando, mesmo que você não concorde. Fazer perguntas, então, como isso, o que eu falei te fez se sentir dessa forma?
tenta explorar a pessoa. Ao fazer perguntas, a pessoa vai entender que você está tentando entender ela. Então ela vai baixar a guarda. Então escutar é uma habilidade, falta de escutar é um erro muito comum. Se aquela pessoa, mas muitas vezes as conversas difíceis são com pessoas que não sabem dessas técnicas. Então a pessoa vai te interromper, vai gritar, o que você faz? Eles falam para você nomear o comportamento. Então se a pessoa está interrompendo, fala, olha, para de interromper, deixa eu falar o meu aspecto da situação. Não levanta a voz. Então você nomear, tentar guiar outra pessoa para auxiliar a conversa numa direção saudável. O timing, muitas pessoas, e eu me incluo nessas, querem falar logo no calor do momento, então tudo tem sua hora. Se a pessoa acabou de voltar do trabalho, está cansada, está estressada, não é um bom momento. Talvez fazendo exercício ou tomando um café seja um momento melhor. Então ter essa disciplina, na verdade, exige, porque as pessoas estouram nos momentos errados, falta de disciplina. Então você ter a disciplina de ter o timing correto. Levantar sua voz, toda vez que você levanta sua voz, você já perdeu. A pessoa, talvez você ganhe na hora por ter uma posição de poder, se você for um pai, um chefe, mas a pessoa vai se sentir ressentida, não vai gostar de trabalhar com você. Ou de ser não ser seu filho, mas de tipo se relacionar com você. Levantou a voz, perdeu. Eu sempre lembro do Michael Corleone, do Poderoso Chefão. Ele está sempre calmo, tanto ele quanto o Don Corleone pai. O Marlon Brando está sempre calmo. Os irmãos do Michael são esquentados, mas você ter poder, você ter autoridade, me lembra você ter controle sobre os seus próprios sentimentos. E o Michael Corleone no Poderoso Chefão faz isso muito bem. E a última estratégia que eu acho que é muito comum no Brasil, e eu acho que isso eu vejo uma diferença grande do Brasil com outros países, é a brincadeirinha. Então, como você ter uma conversa cara a cara com a pessoa é desconfortável, a maioria das pessoas tenta ser indireta. Elas não têm a coragem de sentar e conversar, então elas vão fazer uma brincadeira. Por exemplo, se seu amigo está acima do peso, ao invés de sentar e falar com calma, fala, olha, eu gosto muito de você, eu te amo e eu tô vendo você descuidar um pouco da saúde. Como eu posso te ajudar para você emagrecer? É muito melhor do que falar, nossa, você está comendo muito doce ultimamente, né? Talvez aquilo te faça sentir melhor, que você tá mostrando para outra pessoa que ela tá exagerando, mas aquilo só causa ressentimento. Você chamar outra pessoa de gorda, ou que ela tá comendo muito, ou qualquer defeito que a outra pessoa tem bafo, a outra pessoa é incompetente, e aí você faz uma brincadeirinha. Você se comunicar com brincadeirinha só causa ressentimento. É uma das maneiras que os relacionamentos mais se desgastam ao longo do tempo. E envolve o fato de você não se sentir confortável em ter uma conversa difícil. Você sentar, abordar o que está te incomodando, talvez a desorganização do seu companheiro de quarto, alguma coisa que seu marido ou esposa não está fazendo bem. E ao invés de abordar de maneira adulta, eu diria, mas não é adulta porque a maioria das pessoas não são treinadas, né, a ter conversas difíceis. Mas sentar, tentar entender o lado da outra pessoa, não culpá-la, mas mostrar seu ponto de vista mesmo assim. Isso eu acho que é algo que ajudaria a maioria das relações. Eu acho que aqui no Brasil os americanos são muito mais diretos. Normalmente eles falam, lá também, o livro é para americanos, também tem brincadeirinha. Mas você abordar de maneira clara, com calma,
com boas intenções. Então, quando a outra pessoa está acima do peso ou alguma coisa, a pessoa não está cuidando dela mesma, ao invés de você fazer uma brincadeira, você mostrar que, na verdade, você está do lado da pessoa, você quer o melhor dela e, por causa disso, você queria ajudá-la a, talvez, arranjar um emprego, cuidar do corpo, esse tipo de coisa. Eu acho que é um dos livros mais importantes aí, porque no final da vida, os relacionamentos humanos são os bens mais valiosos que as pessoas têm. E eu acho que muitos relacionamentos acabam, se desgastam pelas pessoas não pensarem, não serem treinadas em como conversarem umas com as outras. Então é isso, Conversas Difíceis. Espero que tenham gostado desse livro, eu recomendo muito. E é isso aí, galera. Valeu!